sempre e sempre que sentimos a Tua presença, Senhor. Mesmo antes de chegarmos aqui, quando estamos nos direcionando para cá. Somos gratos, Senhor. Ó Deus, reconhecemos toda a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós encontramos um espaço tão grande entre a pessoa que somos e a que nós devemos ser. E por isso rogamos que o Senhor complete a boa obra, Deus, que começou em nós. Ajuda-nos, Senhor, a produzir o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Meu Deus, que todas essas qualidades sejam facilmente perceptíveis no nosso dia a dia. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento maldoso. E jamais cresça em nós, Senhor, raiz de amargura, mas que, pelo contrário, tenhamos como marca maior o amor para com todos, Senhor, em especial para com aqueles que nos perseguem e nos odeiam. Porque, como disse nosso amado irmão Estevão, quando estava sendo assassinado, eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, a usufruir dos meios de graça que já estão disponíveis para nós, e de maneira especial nessa manhã, quando a Tua pregação nos é dada. Abençoa, Senhor, a vida de Calmon e de Rita. Continua dando força, Senhor, a esse casal, para que eles sejam esses obreiros aprovados, que tanto nos motivam, Senhor, e nos alegram de estarmos aqui cada segunda-feira, porque sabemos que nos receberão com amor e alegria que o Senhor mesmo implantou neles, e nós reconhecemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma digna do Evangelho que fomos chamados, entendendo a maravilha que aconteceu conosco quando a Tua graça nos encontrou. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Vamos abrir mais uma vez em Mateus, capítulo 3, não é isso mesmo? Ontem nós concluímos a nossa passagem no Evangelho de João. E hoje eu queria falar com os irmãos ainda sobre esse tema que nós já estamos no quarto encontro, em relação à nossa identidade e à nossa missão. Todos nós temos uma missão igual, com funções diferentes, mas a missão é a mesma. Nós fazemos parte de um exército, o exército de Cristo. Tem até um louvor, né? Lembro de Paulinho, quando, o exército de Cristo tem um louvor. Todos nós fazemos parte. Estamos nessa guerra juntos. Precisamos entender como devemos lutar, como devemos travar essa guerra. Então, antes mesmo da gente abrir Mateus, eu convido os irmãos, a título de introdução, a abrir em 2 Coríntios comigo. O apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo a essa igreja que nós tanto amamos, porque por meio das falhas dos irmãos do passado, nós podemos enxergar as nossas e nos corrigir, e muitas vezes até evitar de cairmos nos mesmos pecados, uma vez que seremos atacados pelos mesmos ataques. Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo de número 10, ele começa a ensinar a essas pessoas, falando um pouco até da sua autoridade apostólica. E não se enganem, o apóstolo Paulo, como o próprio nome diz, apóstolo Paulo, ele tinha essa autoridade apostólica, mas por incrível que pareça, você não precisa ser apóstolo para ter a mesma autoridade. Quando nós lemos Atos capítulo 2, percebemos o que está escrito lá: e nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. A autoridade do apóstolo Paulo
não vem do apóstolo Paulo, vem de Cristo e da fé que o próprio Cristo implantou nele. E a fé que o próprio Cristo implantou nele é que também implantou em nós, quando fomos regenerados. Então, essa autoridade espiritual que nós devemos buscar, para que possamos travar a batalha que fomos chamados a militar. Então, aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo está batalhando. E você e eu passaremos muitas vezes por momentos como esse daqui do apóstolo Paulo. Você vai falar a verdade, e quando eu falo a verdade, não é, esse telhado é branco, aquela cor é vermelho. A verdade no sentido daquilo que é exposto pela Bíblia como verdade. E muitas pessoas tentando descredibilizar a mensagem que passamos, a mensagem que dividimos, elas tentarão nos atacar. Uma vez que para atacar a mensagem é mais difícil. E o apóstolo Paulo passou por isso. E aqui ele nos ensina. Versículo, vimos isso inclusive no próprio Jesus, quando disseram, é samaritano, tem demônios. Vimos isso em João, acusaram João da mesma coisa. Então, aqui no capítulo 10, versículo 1, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, estamos em uma guerra, mas nós não odiamos as pessoas que nos odeiam. Nós não odiamos os nossos inimigos, nós amamos e oramos para que eles se arrependam e sejam salvos. Quando eu falo inimigos, são seres humanos como nós, porque temos inimigos espirituais e contra esse nós não oramos para que se arrependam, porque os demônios não vão se arrepender. Pastor, você está falando isso? Estou falando isso porque tem gente que ora. Nos Estados Unidos, inclusive, sempre que aparecem essas coisas lá, né? Há um tempo atrás eu li isso, que tinha uma igreja que estava orando pela conversão do Satanás e dos demônios. Né? Então, nós não seguimos essa direção. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, e a ousadia de Paulo aqui é no sentido de falar determinadas coisas que doem, né? Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns. Olha como há um tratamento diferenciado na igreja. Isso é para o bem da própria igreja. Existem pessoas que devem ser tratadas com mais firmeza do que outras. Como penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Percebeu? Então, o que é que eles diziam do apóstolo Paulo? Não, o apóstolo Paulo está falando isso, mas ele mesmo é mundano. O apóstolo Paulo é carnal. E muito talvez se dissesse disso porque ele não guardava mais os rudimentos do judaísmo, uma vez que já se sabia a essa altura que tudo aquilo era um símbolo que apontava para Cristo e não se havia mais necessidade de obediência em relação às leis cerimoniais. Então muitas pessoas podem olhar para você e para mim e nos acharem mundanos porque a gente não se veste de terno e gravata. Eu fiquei até com misericórdia, estava vindo para cá e mais ou menos ali na altura, passando um pouco da rodoviária, um dia, ainda tem um Detran ali, não tem? Estava um desses, parecendo um pentecostal, com blusa social até aqui, uma calça social, e meio que correndo, acho que já estava atrasado para o culto. Então, parece que as pessoas são obrigadas, em determinadas igrejas, a se vestirem de um jeito, mesmo a gente que está numa manhã de sol, de repente. Então, há uma imposição. Mulheres não podem usar brinco, mulheres não podem usar calça. Veem isso como algo que diminui a espiritualidade delas. E a gente percebe, aí nesses mesmos lugares você vai encontrar pastoras. Mas como assim? Não pode usar calça, mas pode ser ordenada pastora. Então você vê como é o perigo, né? Aquele que fica querendo coar o mosquito e entala com o camelo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele sempre ensinava aos irmãos a isso, a viver a simplicidade da vida cristã,
que é você renunciar tudo, aquilo que a gente já falou ontem, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Não precisamos mais nos entregar a ritualismos, uma vez que já entendemos a essência das coisas, já entendemos o sentido das coisas. Então aqui, muitas pessoas olham para você e para mim como mundano, justamente porque a nossa espiritualidade é demonstrada no nosso comportamento diário, e não em uma hora que a gente passa na igreja só, e não em um momento de oração que eu faça. Não, eu tenho que ser espiritual 24 horas por dia. E o apóstolo Paulo ensinava desse jeito, inclusive com a sua vida. E para muitos, naquela época e até hoje, isso pode ser visto como algo mundano, né? Então, essa igreja eu não sei não, porque as mulheres de lá vestem calça, sabe? E eu não sei como é, o pessoal lá veste polo. Hoje eu vi um pastor de blusa polo, absurdo isso. Então, cuidado. Porque embora andando na carne, e o apóstolo Paulo fala andando na carne, nós não devemos nos enganar, nós somos seres humanos. Então a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa comer, a gente precisa de um descanso diário, que chamamos de sono. Então a gente tem necessidades que o nosso corpo humano precisa, né? Então não podemos e não devemos nos enganar a nós mesmos, atribuindo a nós um poder que não temos, não somos super. E é impressionante como os evangélicos hoje estão deixando o super-homem para trás. Tem evangélico que acredita que é até a prova de bala, né? Pode fazer coisas fantásticas. Então nós não seguimos isso. Nós sabemos que somos pessoas extremamente limitadas e estamos ok com isso. Porque quem tem que ser poderoso, e é quem de fato o é o nosso Senhor Jesus. E por que isso é tão bom para a gente? Porque Ele está sempre conosco. Então, onde eu estou, Ele está também, e se eu precisar, Ele me defende. Não preciso confiar na minha própria força, até porque se eu confiasse, eu me decepcionaria. Então o apóstolo Paulo, ensinando essas verdades bíblicas, ele era desvalorizado. Por quê? Porque até hoje nós vivemos em uma sociedade que idolatram aqueles que parecem ser super. Então, toda vez que você parecer ser acima da média, alguém vai idolatrar você. Esses dias eu estava vendo que uma das pessoas mais seguidas no TikTok é uma pessoa que a sua grande habilidade é comer. Eu não sei o nome da pessoa, não, minhas filhas sabem. Aí come um pastel de 3 quilos, come 5 quilos de feijoada, milhões de seguidores. Não sei o nome desse sujeito, não. Então, assim, imagine, a grande habilidade dele é comer. Então, ele consegue comer mais do que todo mundo. Né? Não, e ele não é nem assim, porque eu acho que, com certeza, ele deve fazer algum tipo de jejum, né? Até para poder, nesses momentos, comer a quantidade que come. Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês é, para você ver até que ponto vai, né? A gente idolatrar pessoas, por quê? Porque come demais. Ó, fulano come, é super comedor. Então, essa é a nossa sociedade. Então, se você evidencia uma qualidade, ou até cria isso, que você tem uma qualidade que os outros não têm, as pessoas vão te idolatrar, ainda mais nós que temos mídias no Facebook, Instagram. Facebook está ficando coisa, né, de idoso como eu. E hoje em dia é Instagram, TikTok, né, Twitter, que não é mais Twitter, é X, né? Então, são essas coisas. E na época de Paulo já existia isso. Não na rapidez que temos aqui hoje, mas já existia, né? Pessoas que avocavam. A gente percebe que quando Pedro chega em uma determinada região, tinha lá um Simão, que era conhecido, né, quase como um deus, porque fazia coisas, era mágico, e o povo dizia, não, ele faz coisas extraordinárias, né? Então as pessoas valorizam isso. Quando você diz que você aparece no livro, né, o suficiente, não coma nem de mais nem de menos, ande, faça algum tipo, né, de atividade, coisas simples,
Coisas que sua avó, seu avô, sua bisavó já sabiam. Mas hoje todo mundo quer ter uma informação única. Todo mundo quer ser visto como único. E aqueles como nós, que aprendemos com Cristo, de que não é que a gente é ser humano, a gente se chama de pó. Aí, se a gente já se desvaloriza assim, aí os outros aproveitam e desvalorizam mais ainda. Mas a gente não tem problema com isso, mais uma vez. Por quê? Porque Cristo sempre vai aparecer na nossa frente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não se sinta na necessidade de satisfazer uma sociedade que te impõe ser alguém acima, né, dos outros. Não. Todos os seres humanos são iguais. Temos poucas diferenças, mas todos são iguais. Deus fez assim. Todos são descendentes de Adão e Eva. Então essa ideia de fulano tem um QI acima da média. Aí tem uma pesquisa que já disse que a maioria das pessoas que tem um QI acima da média tem um QE abaixo da média. Pastor, eu não sei o que é QI nem QE. Não tem problema não. QI, coeficiente de inteligência, QE, coeficiente emocional. E já tem pesquisas que mostram que não adianta muito você ter um QI elevado, se o seu QE também não for elevado, né? O ideal é que os dois estejam na média. Ó. Então, não queira ser super. Você também é Cristo em nós. Quando Ele quiser fazer alguma coisa super, Ele fará. E a gente não vai receber glória. A gente vai dizer com toda a humildade: não sou eu, é Cristo. Porque eu sei que eu não tenho condição de fazer nada que preste sem Ele. Mas não é só dizer isso, irmãos, porque muitos até falam, mas aceitam dádivas, né? Não, então você não pode aceitar nada. A gente já aprendeu com Elias, né? Perdão, com Eliseu. Se não fui eu que fiz, então não sou eu que tenho que receber por isso, né? É você e Deus. Mas voltando aqui para o nosso texto, essa era a atitude de Paulo. Por isso que muitas pessoas, à semelhança de hoje, né, elas descredibilizam encontros como esse. Por quê? Porque é gratuito, de graça. Mas se de repente fosse pago, se a gente chamasse isso de curso de teologia e disséssemos, não, nós estamos no curso de teologia, estudando livros da Bíblia, e assim, algo muito profundo, não é para qualquer um, e vamos cobrar R$200 por mês, a gente teria provavelmente 10 vezes mais pessoas aqui. O burburinho ia ser, ó, tá lá, tá tendo um curso de teologia lá, ó, tá lá, viu? É curso de teologia, você vai sair de lá, viu? Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem troféus. Como aqui nós não damos troféus, nem medalha de participação, aí as pessoas não se sentem motivadas, não sabendo elas que a melhor coroa é a que ninguém vê, mas é a que Cristo colocou na cabeça daqueles que são seus. O apóstolo Paulo sabia disso e disse: eu sei que a minha coroa está reservada. Então, esse mesmo apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras no versículo 3, porque, embora andando na carne, não militamos, olha o termo, 2 Coríntios 10, 3, não militamos segundo a carne. Então, nós somos seres humanos, andamos como seres humanos, temos necessidades como qualquer ser humano, temos fraquezas como qualquer ser humano. Se a gente cair, a gente se machuca. Se um instrumento cortante bater na gente, a gente sangra. Somos seres humanos. Mas nós não militamos segundo a força humana, que é o punho fechado. Não, nós não militamos assim. E aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4, o que muitos cristãos precisam, né, entender. Porque as armas da nossa milícia significa o quê? Uma força de ataque.
As armas da nossa milícia não são carnais. Então, não são carnais. Então, como é, Paulo? Como é que eu vou me defender? E sim, poderosas em Deus. Então, as armas que nós devemos usar na nossa luta diária, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E pasmem, elas nos dão poder para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas é uma ideia que parece ser certa, mas é errada. Então, mais ou menos assim, né? Todo macaco come banana. Então, todo mundo que come banana é macaco? Não, claro que não. Até outros animais podem comer macaco. E nós, seres humanos, deveríamos comer banana, porque é riquíssima em vitamina B. Né? Potássio. Então, assim, essa é a ideia do sofisma. Né? Então, ela quer levar a gente a uma conclusão que parece ser certa, mas que não é. Então, todo pastor é ladrão. Eu não sou. Todo crente é hipócrita. Toda igreja tem falhas. Cuidado. Porque se você diz que toda igreja tem falhas, você está dizendo que o Senhor não teve poder para manter uma igreja fiel até a sua volta. Toda igreja não tem falhas, não. Toda igreja possui cristãos que falham. Mas a igreja, não. O que eu quero dizer é que uma igreja bíblica, ela tem valores que são bíblicos. Ela prega a palavra que é inerrante. Ela estimula as pessoas a viver de forma irrepreensível. As pessoas podem até falhar como crentes, se arrepender, mas a igreja não é falha. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez uma pessoa saiu daqui, da igreja que a gente congrega, foi para uma igreja do falso evangelho, que acredita em uma série de coisas que essa própria pessoa dizia não acreditar. E quando uma pessoa que congrega com a gente foi perguntar a essa pessoa que saiu, e aí, essa igreja que você está congregando, como é? Ela tem umas coisinhas assim, né, que não é muito correta, mas assim, nenhuma igreja é correta, toda correta. Fale pela sua, eu falo pela nossa, a nossa é. Tem outras que são? Provavelmente deve ter, mas não é o comum. O remanescente fiel é sempre minoria. Então tome cuidado com esses sofismas, porque a ideia do sofisma é justamente produzir na sua mente uma ideia que não é correta, mas que parece ser correta. Então assim, se toda a igreja é imperfeita, então eu vou para uma igreja cheia de heresia e me sinto confortável lá, porque na minha mente, mesmo que eu vá para uma igreja bíblica, eu vou encontrar imperfeições como nessa igreja antibíblica. Não. Os problemas que uma igreja bíblica enfrenta é totalmente diferente dos problemas de uma igreja antibíblica. Né? A gente pode até falar sobre isso em outro momento. Porque a nossa luta é outra. Os sofistas, eles surgiram na Grécia. Uhum. E eles eram oradores. E eles eram contratados como uma espécie de advogado, justamente para, às vezes, distorcer a realidade. E como eles tinham uma oratória muito boa, pregar uma mentira tão bem pregada que ela era recebida como se fosse uma verdade. E manobrar as massas. Que era o que o orador fazia. A gente vê muitos políticos fazendo isso hoje, né? Advogado criminal de júri, né? Que às vezes muda a realidade toda naquele momento, e todo mundo é persuadido por ele. Isso. A gente vê, por exemplo, o que você acha que aconteceu? Jesus está entrando em Jerusalém como rei. Na mesma semana, querem que ele seja crucificado. Né? Então, mais uma vez, o perigo de manobrar as massas. Por isso que nós não usamos esse tipo de subterfúgio, né? Não usamos esse tipo de instrumento. Por isso que Paulo também fala que ele não usava de persuasão, né, de sabedoria humana, justamente esse jogo de palavras que faz a pessoa ficar encantada com aquilo, mas na verdade a mentira está ali, né? E ela nem vê. O veneno está ali, a pessoa nem vê.
como aquela passagem de Eliseu que tinha veneno na panela, né? Que só veio ver já depois, né? Depois, exatamente. Exatamente. E para você ver como você disse, isso é tão atual quanto na época de Paulo. Hoje, com as mídias sociais, a propagação dos sofistas é muito mais fácil, né? Atinge muito mais. Antigamente, como o José falou, eles pregavam em praças, onde se aglomeravam pessoas para ouvi-los. A gente não precisa mais disso. Então, alguém traz uma mensagem dessa na internet, milhões de seguidores, ou até fala numa página que tem milhões de acessos, e já se propaga essa ideia equivocada. Mas é isso mesmo, cuidado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Por isso que os verdadeiros cristãos não vão ser enganados. Porque a Bíblia nos protege. O obreiro aprovado é o que manuseia bem a palavra de Deus. Então, quando você manuseia bem a palavra de Deus, vem esse tipo de pregador eloquente, com ideias que são mirabolantes e num primeiro olhar ou numa primeira audição maravilhosas, você já, pela Bíblia, peraí, deixa eu ver, não está certo não, parece que é bom, mas não está certo não. Por isso que os eleitos não são enganados, porque eles guardam a palavra de Deus. O próprio Jesus diz, as minhas ovelhas, e de maneira nenhuma ouvirão a voz do estranho. Então aqui no versículo 5, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Perceba que as pessoas estão cada vez mais ousadas em falar contra Deus. Carnaval a gente vê isso, né? Esses artistas, né? Essas pessoas que estão nessas festividades, elas são extremamente de graça. Elas estão cada vez mais ousadas em falar contra o cristianismo, em falar contra a fé evangélica, né? E a gente viu até uns anos atrás, numa dessas passeatas de pessoas que defendem, né, o homossexualismo, fizeram uma caricatura de Cristo. Uma desses grupos de comediantes fizeram um especial de Natal fazendo caricatura também, né, da nossa fé. Então eles estão cada vez mais ousados. E a gente não deveria se sentir, na verdade, magoado, né? Eu acho que os crentes, eles se magoam com o que não se deveria magoar. Porque a pessoa que está ofendendo a Jesus, não é que isso não me doa, mas assim, eu não podia esperar do mundo uma atitude diferente. Eles estão fazendo o papel deles. A pergunta é, e eu estou fazendo o meu? Porque da mesma forma que eles estão combatendo a verdade ou contra a verdade, eu deveria combater em favor, só que não brigando com eles. Eu não vou ganhar nada jogando o jogo deles. Eu tenho que combater contra eles fazendo o que é certo, mostrando para eles que eu sou um discípulo de Cristo. Eu perdoo eles. Agora, tenho quase certeza que eles não serão perdoados pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque não há evidência de arrependimento na vida deles. E se eles continuarem assim até o último dia, inferno para eles. Então não devemos cair nessa cilada do diabo de ficar com raiva dessas pessoas. Porque elas são instrumentos do mal. São responsáveis pelas suas ações? Claro que são. Mas são instrumentos do mal para produzir ódio no nosso coração. Olha que coisa. Aí a pessoa diz, pastor, o senhor não tem raiva do que eles fazem? Nenhuma. Na verdade, eu tenho compaixão. Porque eu sei o quanto isso vai custar para eles naquele dia. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Para que a gente não esteja, né, sendo influenciado pelo mal sem nem perceber. Ficar com raiva de uma pessoa que está, né, fazendo coisas que nem sabe que elas estão fazendo. Então devemos tomar muito cuidado, porque nessa grande batalha da fé, ou a gente usa as armas espirituais, ou a gente vai perder feio. Se a gente tentar combater no território deles, a gente vai perder. O apóstolo Paulo está ensinando isso aqui. As nossas armas
não são carnais, não são. Elas são espirituais. E justamente por isso são mais poderosas do que as carnais. Então aqui em 2 de Coríntios capítulo 10, versículo agora 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o propósito da pregação, e até de uma conversa que você tenha com uma pessoa que se evangelize na rua, é mostrar para essas pessoas o conhecimento de Cristo, para que elas sejam ganhas pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, mesmo no encontro que a gente tem com uma pessoa na rua, e a gente tem a oportunidade de dividir a nossa fé, a gente tem que usar armas espirituais. E o propósito, e a gente já até leu sobre isso, quando o apóstolo Paulo fala da sua vocação em Atos, quando ele diz que o Senhor Jesus fala com ele, você foi chamado para, falando do Evangelho para as pessoas, trazerem elas das trevas à luz, das potestades de Satanás para o reino de Deus. E é isso que Paulo também ensina aqui. Versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E agora o apóstolo Paulo está falando no sentido de dentro da igreja. Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então a gente prega, a gente ensina, a gente corrige, a gente exorta, a gente tem paciência em às vezes ensinar 2, 3, 4 vezes, mas uma vez que você percebe que a pessoa entendeu e decidiu não obedecer, qualquer que seja a razão, por não dar importância, por pensar diferente, é preciso que a gente haja no sentido daquela pessoa desobediente não contaminar os demais. E não é nenhuma atitude violenta, não, é simplesmente um alerta, como o apóstolo Paulo deu em 2 de Timóteo 4. Timóteo, toma cuidado com Alexandre, o latoeiro, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então é isso que Paulo está falando aqui. Quando uma pessoa se mostra na igreja contrário à verdade que é exposta e defendida e evidenciada, a gente tem que falar para as demais pessoas tomarem cuidado. É a nossa obrigação. Por quê? Porque nós somos chamados a demonstrar o nosso amor por Cristo, cuidando uns dos outros. Agora no versículo 7, ainda a título de introdução, observai o que está evidente. Olha a linguagem do apóstolo Paulo. Observai o que está evidente. E você sabe disso, o que está evidente é o mais difícil de se enxergar. Então, muito difícil. Por quê? Porque está lá na cara. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo e é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Não vá de vez. Que foi o dever que a gente passou ontem, que eu lembrei para vocês hoje? O diário. Para você se conhecer. Por quê? Você pode estar pensando que você é um tipo de crente e aí daqui a pouco você começa a escrever as coisas que você pensa, as coisas que você faz e com as pregações que você tem ouvido. A Bíblia que eu acredito que você leia em casa. Quer dizer, eu estou fazendo aqui meu diário, mas não está batendo aqui. Porque o que eu faço no dia a dia não é o que o Senhor ensina que eu deveria fazer. Mas se às vezes a gente não dá atenção para a gente analisar o nosso próprio comportamento, a gente nem sabe em que estado espiritual a gente está. A gente vai vivendo. É como a gente teve um exemplo de uma pessoa que congregou com a gente aqui não, esteve com a gente um pouco, mas congregou em outra igreja, foi muito amigo de José, Pepe, né? O nome dele era Pedro, né? Ele trabalhava, um jovem, assim, ativo, começou a ter dores de cabeça forte, trabalho, não deu muita atenção para aquilo, quando foi fazer um exame que viu que aquilo era já um câncer. E já estava um tamanho grande, não foi? Então a gente não dá atenção.
Não ache que se você deixar a sua vida espiritual, deixar a sua realidade espiritual para lá, ela vai melhorar. Porque tudo que é bom dá trabalho. Nenhuma árvore frutífera vai nascer se você não plantar. O que nasce são ervas daninhas. Mas se você quiser comer algum tipo de fruta, você vai ter que plantar. E você vai ter que cuidar muitas vezes, para que ela cresça e dê fruto. E às vezes a gente acha que a nossa vida espiritual ela vai se resolver por si mesma, sem nenhum tipo de esforço nosso. Não é assim. Nunca foi. Embora muitas pessoas tentem persuadir a vocês de que vai ser assim. Mas não vai. Inclusive o Senhor Jesus diz, ele não usa nem o verbo esforçar. Esforçar está na Bíblia da gente porque no português parece que fica mais fácil. Mas o verbo no grego é agonizai. Agonizai por entrar pela porta estreita. É um esforço tão extremo que você beira o desmaio. Então você vê o esforço que o crente tem por entrar pela porta. Nem estamos falando da caminhada. Não, mas é tranquilo, assim, né? Você crê em Cristo? Salvo. É mesmo. Deixa eu ler de novo. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez, consigo mesmo. Oh, como é diferente do que fala hoje? Hoje diz que se você levantar a mão já é de Cristo. Imagine se for batizado. Aí, né? Aí a entrada no céu parece que é automática. Não, eu sou evangélico batizado. Então, se você pensa que é de Cristo, pense outra vez. É o que a gente começou a falar ontem. Você tem que saber quem você é de verdade. Como anda de fato sua vida espiritual. Por que os encontros vêm tão poucas pessoas? Porque a maioria das pessoas não quer saber como está a vida espiritual. É como algumas pessoas que assim, sabem que o seu organismo não está muito bem, e aí dizem, eu não vou no médico não, porque eu sei que se eu for no médico, o médico vai dizer que eu estou mal, e aí vai me passar uma série de remédios, exames, né? E deixa isso para o final do ano, que eu vou ter mais tempo para cuidar da minha saúde. Às vezes não chega no final do ano. Então é preciso que a gente enfrente. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são urgentes. Por exemplo, é importante você comer, sem sombra de dúvidas, mas não é urgente. Urgente é aquilo que a gente tem que fazer agora, como por exemplo o arrependimento. Arrependimento é sempre urgente. Frutos dignos de arrependimento é sempre urgente. É sempre urgente responder o chamado de Cristo, as ordens que Cristo nos dá. Então, a gente tem que fazer essa organização na nossa vida, na lista de prioridades. Tem coisas que são importantes, mas mesmo nessas importantes, eu acho interessante. Há anos atrás, veio a questão dos estatutos do idoso. Aí foi dito que todo com mais de 70 anos tem prioridades, né? Mas aí as pessoas começaram a envelhecer. Aí hoje você tem a super prioridade, sabia? Imagine um idoso de 70 anos chegando e está na fila. Aí vem um de 85. Ele passa na frente. Se você tiver mais de 80, você é super prioridade. Então, até os seres humanos conseguem se organizar. E a gente às vezes não. Às vezes coisas que nem são importantes ficam na frente daquilo que é urgente. Fazendo uma conexão com o câncer, quando a pessoa descobre que está com câncer, ela para toda a vida dela para fazer aquele tratamento. Então, quando a gente despreza a igreja, os encontros, os meios de graça, é a falta de consciência e convicção do pecado, que é a obra que o Espírito Santo faz. Né? É a falta dessa consciência do câncer, né? Que você tem que tratar de forma urgente. Né? Se o tumor não for tirado, isso vai matar. E é nesse sentido que Jesus até fala, se a sua mão te faz pecar, né, arranca, o seu olho te faz pecar, corta, porque o tumor do pecado é muito mais grave do que o tumor de um câncer. Né? A gente vê no caso de Pepe mesmo, quando a família dele, né, descobriu que ele estava com câncer, ele parou a vida para cuidar daquilo. Né? A irmã Rosana, né, também.
Então, quando o Espírito Santo verdadeiramente nos convence do pecado, ele gera esse, como está lá em Ezequiel, né? Terei nojo de vós mesmos quando lembrarem dos vossos maus caminhos, né? Quando Deus tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Foi essa convicção que as pessoas tiveram naquele sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Nessa consciência, eu estou com câncer, eu estou indo para o inferno se eu morrer hoje. Eu preciso fazer, naquele sermão de Pedro, né? Quando o Espírito Santo convenceu de fato, isso deixa de ser importante, se torna urgente, que é o que Nicodemos chegou para Jesus como se fosse algo importante, né? E Jesus fala para ele: não é importante, é urgente, tem que nascer de novo da água do Espírito para ver e para entrar, né, no reino dos céus. Como o jovem rico também, né? Ele se aproxima de Jesus como se fosse algo importante, mas ele não estava com aquela urgência, com aquela consciência. Tanto que quando Jesus dá o tratamento, ele vai embora. Por isso que Jesus disse dos bons fariseus, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Exatamente, meu filho. Quando a gente dá a atenção devida, os resultados são extremamente favoráveis. Assim como é no câncer, né? Quanto mais cedo, quanto mais você levar a sério ou obedecer aquele tratamento, mais a chance de Com certeza, meu filho, com certeza. Por isso, pegando agora o gancho que você deu, você vê que hoje em dia nós temos o Outubro Rosa, se não me engano, né? O Novembro Azul. Outubro Rosa e Novembro Azul, porque são as duas formas mais comuns de câncer, né? Seja no sexo feminino, no sexo masculino. E também estimulando as pessoas ao exame preventivo, uma vez que, se descoberto logo, é muito mais fácil de ser tratado. Então, é o que a gente faz na igreja, no sentido de, se você percebe o pecado desde o início, né, você tem mais chances de combater ele antes dele se enraizar na sua vida. E aí vai ser muito mais difícil de tirar. O ideal é que a gente evite a entrada dele, né? Mais uma vez, o quanto antes a gente diagnosticar, e aqui essa linguagem, por isso que ele diz aqui no versículo 7, observai que está evidente, se alguém confia em si que está em Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Então Paulo está dizendo: você acha que você é de Cristo, né? Tudo bem. Mas não se esqueçam, quem evangelizou vocês fui eu. Vocês vieram para Cristo por intermédio do meu evangelho, o evangelho que eu preguei a vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das formas, né, do inimigo triunfar na nossa vida é quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo. E é uma das características de quem sabe muito pouco. Quando você sabe muito pouco, você pensa que sabe tudo. Quando você estuda muito, você sabe que você sabe pouco. Então você já percebeu que a maioria das pessoas pensa que sabe tudo. Por quê? Porque sabem quase nada. Então aquele que sabe quase nada, nem sabe o que não sabe. Então sai falando de tudo, sem um mínimo embasamento bíblico para isso. Nada. Nenhum embasamento bíblico. Mas fala com uma contundência, sabe? Esses dias a gente teve uma visita na igreja de uma pessoa que falou, né, uma série de coisas que estavam erradas aos olhos dela, mas não via um versículo bíblico, não via nada. A própria pessoa se dizia que não era cristã. Então não entendi. Quer ser de Deus, mas não está arrependido, nada assim, Bíblia, nada. Não entendi. Então é perigoso esse estado que a maioria das pessoas se deixa permanecer. Acha que sabe tudo. Por quê? Porque não sabe quase nada. E não é por falta de intelectualidade não, irmãos. É por desprezo mesmo em relação à verdade.
Porque quando a maioria das pessoas quer aprender alguma coisa, aprende. Olha, não sei, a maioria das pessoas, a gente vive numa sociedade extremamente, né, preconceituosa, aristocrata, use o nome que você quiser. Mas eu não sei se vocês já tentaram construir. Então, para mim, uma das coisas mais difíceis é a construção civil. Pintar uma casa, para mim, é coisa de Michelangelo, né? Leonardo da Vinci. São coisas complexas. Né? Fazer uma comida saborosa é uma arte. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas se dedicam. Uma pessoa que, às vezes, hoje faz uma comida saborosa, aprendeu com a mãe quando tinha 5 anos de idade na beira do fogão. Aí via a mãe cozinhar durante uma década, fazia uma coisa para experimentar, via aquilo, se identificava com aquilo, e hoje faz uma comida saborosa. Ah, fulano tem talento. Não, fulano ficou 10 anos, desde criança, queimando a barriga no fogão, e agora faz uma comida saborosa. A gente despreza as coisas porque a sociedade nos criou assim. Mas parece que só é alguma coisa quem tem um diploma. Diploma e nada é a mesma coisa. Um pedaço de papel não diz quem você é. Quem diz quem você é são as suas ações. Então, cuidado para que você não seja formatado como a sociedade. Não estou dizendo para você não fazer uma coisa e receber um pedaço de papel, não é isso, mas não ache que isso é tudo, nem que isso é o mais importante. Não ache, porque não é. Então é isso que Paulo está querendo mostrar para a gente. As credenciais, as nossas credenciais, são a nossa vida. Por exemplo, né, pegando agora essa parte que quase ninguém se identifica, porque aqui eu acho que ninguém gosta de comer. Então imagine que uma pessoa chega da França e está lá com um diploma de que fez gastronomia numa dessas faculdades francesas caríssimas. E tem uma pessoa que está disputando um emprego de cozinheiro, cozinheira, chefe, e chega lá sem credencial nenhuma. Aí o dono do restaurante diz, ó, quero que os dois preparem uma feijoada para mim. Você acha que ele vai contratar quem? O que tem diploma ou o que faz a melhor feijoada? Se ele for inteligente, ele vai contratar o que faz a melhor feijoada. Não importa se é o que tem diploma ou o que não tem. Por quê? Porque o que importa no restaurante é o sabor dos alimentos. O que vai atrair a clientela é o sabor dos alimentos. Não importa se a pessoa que está lá fez, né, gastronomia em Sorbonne. Não sei nem se em Sorbonne tem gastronomia, mas é uma faculdade francesa. Então, não importa. O que importa é saboroso. É saboroso a comida. Por quê? Porque é como, por exemplo, na pregação é a mesma coisa. Irmãos, eu não sei vocês, eu tento, sabe? Quando eu coloco para ouvir pregações, até de pastores que aparentemente são ortodoxos, né? Que acreditariam na pregação, mas parece para mim tão artificial. As pregações são tão artificiais, aumenta o tom, diminui o tom, né? Entra, sai, é um negócio assim tão, né? Parece que eu estou assistindo uma peça de teatro, eu não consigo ficar muito tempo assistindo mais. Por quê? Porque não é isso que a gente vê na Bíblia. Eu não imagino Pedro pregando desse jeito, Paulo, João, não imagino Estevão falando algo assim, mas hoje as pessoas se esforçam para fazer das pregações uma espécie, né, de apresentação, uma espécie, né, acho que o nome, né, é stand-up, assim, eles sentam e falam, né, os comediantes fazem muito isso, né, fica só com o microfone falando durante não sei quanto tempo, isso foi nos Estados Unidos. Então, não é isso que é uma pregação. Uma pregação não é uma palestra, não tem nada a ver com a palestra. Quem chama pregação de palestra é porque não sabe o que é uma pregação. Pode até saber o que é uma palestra. Então é preciso que a gente tome cuidado. Porque o nosso mundo está cada vez mais religioso. Não se enganem, a maioria das pessoas que estão no carnaval são religiosas.
elas vão para a igreja na quarta-feira de cinza. Você vai ver quarta-feira as igrejas católicas abarrotadas de gente. Pastor, o senhor tem lente que dá para ver o futuro? Não preciso. O mundo é assim. Não se enganem, o carnaval está cheio de evangélicos que depois de pecar bastante vão para as respectivas congregações na quarta, na quinta, no próximo domingo, chorando, pedindo perdão a Deus, tudo hipócrita. Mesmo choro de sabor. Não se enganem. O mundo é isso. Então a gente precisa, é isso que Paulo está dizendo aqui. Cuidado, porque esses que se dizem mais religiosos que nós, não são. Porque o que existe na verdade é espiritualidade ou falta dela. E a espiritualidade real, ela é perceptível em tudo na nossa vida. Então, cuidado. Porque versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, então o apóstolo Paulo fala da autoridade que ele recebeu do Senhor. Você tem também, irmão, com a Bíblia aberta e cheio do Espírito Santo, você tem a mesma autoridade. Arrependam-se. Tem uma história mesmo que conta, o avô de Spurgeon era pastor. Spurgeon, ele vem de uma família que tinha vários filhos, não sei, mais de 10, quase 20 filhos, eu acho. O pai dele tinha. E ele foi criado pelos avós. O avô dele era pastor. O avô dele era pastor de uma congregação pequena, e essa congregação, né, tinha um senhor de idade que bebia. Saiu da igreja, estava um pouco tempo ausente da igreja, se afastou da igreja, e depois encontrou uma vez ele num bar. Hoje olhou para ele, 13 anos ele tinha, viu? O que você faz aqui? Aí domingo o senhor foi. Só é, aquele seu neto é ousado, viu? Mas Deus usou ele para me trazer aqui. Porque essa é a verdade, irmãos. Quando você está com a Bíblia na mão e cheio do Espírito Santo, você vai falar e as pessoas vão ver. Elas podem até te odiar por isso, mas elas vão te odiar por isso, porque você está falando a palavra de Deus e está cheio do Espírito Santo. Então é preciso que a gente busque essa autoridade. Mas se a gente não se entrega ao conhecimento da palavra de Deus e à comunhão com o Espírito, aí não vai ter. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição, percebeu? A nossa autoridade não é para destruir ninguém, é para edificar o corpo de Cristo. Então a gente não está aqui competindo, querendo destruir A e B, não. A gente quer edificar o corpo de Cristo. Agora não se engane. Imagine que alguém chega aqui e se levantou um muro, mas se esqueceu de colocar aquilo que se coloca no meio do muro, que é uma coluna, né? Para sustentar o muro, não é um negócio assim? Não botou. Então quer dizer que se você encostar assim, o muro vai cair. Aí a gente vai ter que fazer o que para edificar esse muro? Vai ter que derrubar e construir da forma certa. Mas a ideia não é destruir. A ideia é qual? Construir. Mas eu não posso construir em cima de uma fundamentação errada. Eu não posso construir se não tem fundação. É como, por exemplo, lá na igreja, lá no Alto das Pombas, né? A gente pensa talvez fazer uma laje, principalmente quando a gente olha para Paulinho. O Paulinho tem cara de quem gosta de laje. Então, uma vez conversando com ele, ele falou: pastor, se a gente quiser bater uma laje aqui, vai ter que botar umas colunas. Porque provavelmente não tem estrutura ali para suportar a laje, não é isso mesmo? Isso. Aí tem que botar colunas para poder a laje suportar o peso, o peso da laje ficar sobre essas colunas, ver o lugar certinho onde elas vão ser postas. Pode falar. Ontem passou uma reportagem no prédio, em algum bairro em Salvador, a estrutura, essa coluna era com latas de tinta, com cimentos, fizeram o engenheiro. Fez a estrutura, essa coluna com latas de cimento, de tinta com cimento. E deu certo? Virou mesmo. E deu certo? Não, tá.
condenadas. Ah, sim. Oh, Senhor Jesus. Porque eu falei, minha irmã, não dê essa ideia não, que tem gente que vai querer. Jesus. Choveu, não é verdade. Isso, aí condenou, não foi? Ele estava casado, as cobras assim. Tá vendo? Não tá vendo que esse negócio não vai dar certo? Esse dinheiro aí, Esse dinheiro não tá com Deus não, meu irmão. Esse daí tá com outro lado. Até porque no meio tinha que ter aquelas vigas, né? As vigas que sustentam. De cimento, assim, É, olha, sustentando. tá repreendido. Em nome de Jesus. Então você vê um negócio desse, para salvar as pessoas, você tem que destruir para depois edificar da forma correta. Então, fulano está destruindo. Não, a gente está construindo. Só. É como, por exemplo, a gente, dependendo do caminho que você veio, você passou pela Arena Fonte Nova, que hoje chama de Arena Fonte Nova. Quando eu era da idade de Estelinha e Heleninha, era Fonte Nova. Então, eles queriam construir ali, mas não dava mais, a fundação já estava demais precária. Reformaram dezenas de vezes antes. E só piorava, até que teve um jogo que gente caiu, morreu. Então fizeram o quê? Chegaram à conclusão que tinham que demolir para construir. Então quando você faz isso, você não está querendo destruir, você quer fazer o quê? Construir da forma certa. E Deus mostrou a Jeremias, né? Lá no vaso do oleiro. Isso. Né? Ele destrói com o mesmo barro, faz um vaso novo. Então o propósito qual é? A construção, a edificação, o vaso novo. Mas se não ficou bom, vai deixar assim? Não pode. Né? Ah, não, está destruindo. Como uma vez, o pastor está destruindo a fé. Não, irmão. Se você não está acreditando na verdade, você não pode chamar de fé a sua crendice. Então, a pessoa que está acreditando em Saci Pererê, pastor, eu sei que o senhor não acredita em fantasma, mas essa noite me visitaram. Eu disse uma vez, é sério. Ele disse, não acredito que você teve alguma manifestação sobrenatural, não tenho dúvida, mas eu vou te aliviar. Não foi fantasma, foi demônio. Aí a pessoa disse, o senhor só piorou, porque o fantasma que apareceu para mim parecia gente boa, era um ancestral, né, meu. Aí eu disse, não, então não vai de vez, não vai de vez. Eu vi minha avó, cuidado, que Satanás pode imitar quem quiser, né? Ele pode imitar um anjo de luz, não pode imitar um ente querido nosso. Essas psicografias que você vê no Espiritismo, você acha que é quem? Demônio, meu filho. Então, a pessoa não ficou muito aliviada, não. Mas eu disse, não, eu acredito que você teve uma visita sobrenatural, mas não foi de quem você está pensando. Então, cuidado, porque quando a gente fala, parece às vezes que a gente está destruindo, não estamos. Nosso propósito é edificação. Mas não podemos edificar em um fundamento falso. Imagine você construindo uma casa numa areia. Né? É sinal de que mais cedo ou mais tarde vai ter uma catástrofe. Tem determinados lugares, aqui no litoral norte, que as casas estão afundando. E por que estão afundando? Porque as pessoas, né, gananciosas, querendo ganhar muito dinheiro, começaram a aterrar lagoas. Tá ali, Itacemirim, Praia do Forte, muitos terrenos ali eram lagoas. Foram aterradas. Só que elas eram lagoas. Começa a chover, começam os fenômenos naturais, ali é lagoa. Aí você vê casa de 1 milhão. A pessoa vai perder. O que aconteceu no Rio, você vai criticando, né? Então, não pode, né? Tem que tomar cuidado. Porque se a gente faz vista grossa determinadas coisas, mas não quero destruir nada. Você já viu quando eu acho que a Codesal, ela chega lá e bota aquela placa, né, e condena e diz, os moradores precisam ser retirados. Aí você pensa que alguém está te despejando. Ele está tentando salvar a sua vida. Isso é se ele estiver fazendo da forma correta, né? Porque eu não vou entrar nesses méritos. Mas assim, porque quando você está dentro de uma casa que está à beira de desmoronar, o problema não é a casa desmoronar, é desmoronar com alguém dentro. Porque se a casa desmorona, irmão, é só matéria. É só, né? Você prejuíza. Mas se tem alguém dentro, esse é o problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Porque a gente tem percebido, né, pessoas que ficam extremamente, né, milindradas, envergonhadas, de falarem determinadas coisas, porque, pastor, eu não vou destruir a fé de fulano. Pô, irmão, se não é a fé verdadeira, não é fé. Então, você não está destruindo a fé. Pelo contrário, você está dando a oportunidade dele poder construir em cima de uma fé correta. Porque se continuar edificando a vida dele em cima dessa fé falsa, o destino não vai ser bom. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui, para ficar bem claro. Porque às vezes a pessoa pega um texto desse e diz, está vendo? É para edificação e não para destruição. É claro. Mas se você está diante de uma construção condenada, você, antes de começar a construir, tem que destruir o que foi construído de forma errada. Então ele diz, para que não pareça, o Senhor nos conferiu, versículo 8, para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. E é isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo, parece que eu estou querendo destruir vocês. Não, eu estou querendo que vocês construam sob o verdadeiro fundamento que é Cristo. Ele já falou sobre isso, inclusive, na primeira carta. Versículo 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Já quando você está pregando cheio do Espírito Santo, as pessoas às vezes se sentem intimidadas. Então vocês não, vocês sabem que eu não mordo, eu sou inofensivo. Mas tem gente às vezes que visita a igreja pela primeira vez, fica com medo de falar comigo, por conta da ousadia com que eu prego. Fica pensando que a pessoa vai, quando a pessoa diz, bom dia, eu não vou falar assim, né, com a pessoa, né? Diz, meu irmão, tudo bom? Tá visitando, que bom. Aí eu já ouvi várias vezes, tem gente aqui que deve ter ouvido junto também, você é normal. Se sou. Não, porque quando você prega assim dá um medo, mas você fala igual a gente normal. O senhor é até educado. Meu pai e minha mãe me deram uma boa educação, depois que eu fui também regenerado, facilitou muito, né? Porque o Espírito Santo diz que a gente tem que ser hospitaleiro, amado. Porque quando a gente prega com a sua ousadia que a gente vê na pregação de João. Não pode aliviar. E aquela ousadia é para todo mundo, inclusive para o pregador, que é duplamente cobrado em tudo aquilo que ele ensinar, a ponto de ter que esmurrar o próprio corpo para que não seja condenado naquilo que está ensinando aos outros. Então aqui ele diz, cuidado, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes. As pessoas dizem às vezes isso da pregação, né? Mas a presença pessoal dele é fraca. Eles estão dizendo que Paulo é feio e fraco, né? Alguns dizem que Paulo que era meio calvo, baixinho. O próprio nome Paulo significa pequeno em grego, né? O nome original dele é Saulo, ou nome Saul, bastante conhecido no hebraico, que significa aquilo que vem por intermédio de oração. Isso é o significado do nome Saul ou Saul. E depois ele mesmo começa a se apresentar para as pessoas como Paulo, que significa pequeno. E a gente sabe por quê. Ele facilita a nossa vida. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior pecador que eu conheço. É nessa carta, mas em 1 de Coríntios ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas não foi eu, foi Cristo em mim. Não tenho honra nenhuma. E mais ele diz, e Cristo apareceu para mim como que fora do tempo, eu que persegui a igreja, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas o Senhor quis que eu fosse. Então ele se sentia pequeno e se apresentava assim, é isso o significado do nome Paulo, em grego, pequeno. E talvez por Paulo ser baixinho, meio calvo, provavelmente magro e cheio de cicatrizes das inúmeras surras e pancadas que ele levou injustamente por pregar a verdade. A gente tem uma lista delas, mas é parcial essa lista, porque está escrita de 1 de Coríntios, é mais ou menos
metade do ministério de Paulo. Então, talvez ele tenha sofrido 2 vezes mais do que a gente vê lá em 1 de Coríntios. Perdão, aqui em 2 de Coríntios mesmo. Ele vai falar isso em 2 de Coríntios. Então, ele era assim, e as pessoas desprezavam a palavra dele. Por quê? Porque ele não pregava como os filósofos gregos. Não se esqueça, Coríntio ficava na Grécia. A Grécia é o berço da filosofia, do que a gente chamaria de ciência do conhecimento, que derivou todas essas ciências que as crianças estudam na escola, matemática, física, química. Antigamente chamava apenas ciência, conhecimento. E o filósofo é aquele que estudava. O próprio nome filosofia quer dizer amigo da sabedoria. E a Grécia é o berço disso, que nos influencia até hoje. Nós temos termos gregos que a gente usa no português: república, democracia. Todos são termos que vêm da Grécia. E olha que a gente está aqui na América do Sul 2000 anos depois. Então, para você ver a influência do conhecimento grego até hoje. Aristóteles, Platão, até hoje são aqueles que são tidos como os pais, fundadores daquilo que a gente chama de ciência do conhecimento. Então aqui, Paulo entra nesse lugar que as pessoas achavam que sabiam tudo. E Paulo apresenta a verdade para essas pessoas. E aí umas ficam achando que ele é louco, e outras ficam indignadas. Por quê? Porque se você diz que você tem a verdade, significa que quem não acredita no que você fala está me enganando. É por isso que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizer: quer dizer que é só a sua igreja que está certa? Então é só você que vai para o céu? Não, irmão. Quer dizer que a gente prega a verdade, e quem não tiver de acordo com essa verdade não está certo. Ah, mas lá onde eu estou tem bispo e pastora. Quer dizer que está errado? Claro que está. Então, só porque na minha igreja o pastor é candidato a vereador, deputado, senador, e esse ano de novo vai tentar algum cargo político e faz vários conchavos com a prefeitura e com o governo do estado, eles estão errados por isso? Claro que não. É claro. Então é só você que está certo. Eu não, é a Bíblia. Eu estava vindo no táxi, que você me trouxe para aqui, ela pediu Uber, ele manda o táxi Uber. Aí ele me trouxe aqui, eu estou muito prazer. Aí ele falando que veio com o senhor e passou isso, que ele é cristão. É. E estava lá no meio do carnaval. Falando de Jesus. Perto de Ivete, começou a tocar no batidão. Tá vendo? Mas diz que Xande e Carla Pérez também são, né? Evangélicos. E eles puxam o bloco de carnaval, inclusive de criança. Olha que coisa do cão. Você vê o padrão. Aí diz: então eles são evangélicos e vocês são o quê? A gente é outro tipo. O pessoal está falando de um ato bem vergonhoso que essa mulher aí, no meio do trio, parece, de Ivete, falou que do nada ela pegou o microfone e falou que o Apocalipse estava vindo. De 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Aí Ivete falou alguma imoralidade, aí o pessoal está comentando sobre isso. Para você ver, né? Ela deixou de tomar os remédios. Provavelmente. Porque só pode explicar com insanidade, né? Até porque a gente que é cristão de verdade sabe que ninguém sabe a data. Então, se alguém disser é 5 anos, é 10 anos, fica tranquilo, não é. É para envergonhar. E é uma senhora de idade, se eu não me engano, ela tem mais de 70 anos, está tudo idoso nela, né? Então, e ela está da idade dos meus pais, provavelmente. Então, é assustador, não devia estar no carnaval essa senhora, até por uma questão de idade mesmo, né? Mas vai, né? Mas é daí para pior, meu irmão. É daí para pior. Errado é quem deu o microfone para ela. Então aqui, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. A ideia é, as pessoas não aprovam a forma com que a gente vive. A gente vive de forma normal. Alguém aqui está usando roupa de padre? Eu não. Alguém está usando roupa de freira aqui? Não.
Ah, então por que vocês acham que vocês são espirituais? Vocês não usam roupa de padre e freira? Não precisa, né? O senhor nunca... Vocês foram para que convento? Que monastério? Nenhum. Não é isso que diz que eu sou espiritual ou não. Então o apóstolo Paulo, ele tinha que combater essa visão religiosa, que inclusive os gregos tinham. Não se engane, os idólatras, eles têm uma devoção religiosa que supera em muito a maioria dos evangélicos. Aquelas pessoas adeptas, por exemplo, do candomblé, que é algo muito comum aqui na nossa cidade, no nosso estado, né, a Bahia e a cidade de Salvador. Então você vai ver que as pessoas do candomblé, elas têm rituais rigorosíssimos, de ficar 2, 3 dias sem comer, raspa a cabeça, faz isso, faz aquilo. Você não vê isso no movimento evangélico, né? Graças a Deus, né? Pelo menos. Mas a ideia é que eles são muito mais entregues àquilo que eles acham que é certo do que a gente, naquilo que a gente sabe que é certo. Então, cuidado, para que a gente não se veja envergonhado nesse sentido. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vivia como crente, e isso para as pessoas era um sinal de fraqueza. Ele não buscava aparentar ser super em nada. Isso escandalizava muitos, que às vezes nem reconheciam. Mas você é o apóstolo Paulo que a gente tanto ouve falar? Nem parece. Me lembro como se fosse o primeiro dia que eu estive aqui. Os irmãos lembram, a gente estacionou o carro lá embaixo, eu estava com a blusa polo igual de Calmon, aí com a minha mochilinha, acho que era essa daqui, ou era uma bem parecida. E aí estou lá, a gente esperando os outros irmãos para subir, uns 3 menininhos, 4, 5 assim do lado, empolgados. Que horas o pastor chega? Se não chegar, eu falo, eu prego. Porque a visão, né, é sempre que o pastor tem que ter, né? E tem que ser diferente dos normais, né? Então, Paulo não era assim. E isso constrangia as pessoas que dizem, mas ele não é. Ele se comporta como uma pessoa normal. Porque somos normais. Aquilo que é sobrenatural em nós é Cristo. Né? Então a gente não tem que fingir o que a gente não é. A palavra é desprezível. E é desprezível. Quer dizer isso mesmo. É digna de desprezo. Por quê? Ele não cobra para pregar. Você não está vendo? Se alguém ensinasse algo que tem valor, ele cobraria por isso. Ele colocaria um preço. Por exemplo, aquele pastor que é estrela, né? Como é o nome dele? Um baixinho. Esse David Leonardo, né? É o que usa óculos assim, né? E tem aquela aparênciazinha assim, bem de ovelha do inferno mesmo. E ele veio aqui e ele fez um show numa igreja e cobrou entrada. Ele vai com a turnê dele e é pago o ingresso. É ingresso mesmo para assistir as apresentações dele. Não sei se ele chama de pregação, mas as apresentações dele são pagas. Então, é assim que as pessoas valorizam. Isso é lotado. Aqui em Salvador foi lotado. As pessoas valorizam o que você bota preço. E quanto maior o preço, a tendência é a gente achar que o negócio é bom. Uma calça jeans, por exemplo, às vezes é o mesmo fornecedor de jeans que fornece para 2 marcas diferentes, mas porque uma marca é famosa, a calça custa R$500. O mesmo jeans, numa outra marca menos famosa, é 100. R$400 é o quê? É aquela partezinha desse tamanho que é a marca. É o mesmo jeans. E por que as pessoas querem? Porque é a marca, não é não? Né? Então, a gente vive num mundo desse jeito. Né? Às vezes você chega num lugar, na casa da pessoa, qual é a maionese que você está usando? Qualquer uma. Como é que você... Eu sempre assim, né? Eu vou no mercado, como meus pais já sabem, né? Tanto que quando eu vou comprar remédio para minha mãe, ela me dá várias vezes a mesma orientação. Meu filho, é esse da marca, viu? Por que ela fala isso? Porque ela sabe que eu vou chegar na farmácia com mais barato. Mas no caso dela, eu compro o que ela manda eu comprar. Eu tenho que obedecer minha mãe. Né? Mas no meu caso, eu chego, vou comprar um antibiótico, uma amoxicilina com clavulato, tenho um problema de garganta quase todo ano. Aí chega lá, fala assim, tem preferência de laboratório? Claro, minha senhora, o mais barato.
em toda a convicção. Por quê? Porque não é o remédio que vai me curar, é Deus. Ele pode usar o remédio para me curar, né? Mas é sempre Deus. Pessoas dizem, mas o similar não funciona, mas o genérico não é a mesma coisa. Para mim é, né? Eu creio assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Não que a gente estava conversando, né? A gente estava voltando. Eu ficava doente, eu fazia lambedura, ficava melhor do que se comprasse qualquer xarope. Tá vendo? Eu ainda também sou adepto do mingau de cachorro, né? Acho que é um ótimo remédio. Então, eu estava voltando com o Matheus ontem e eu vim de um meio jurídico. Hoje em dia encontro às vezes alguns conhecidos desse meio. Uma das coisas que mais escandaliza eles, pasmem, é isso aqui, ó. Eu costumo ser o único da mesa que eu sento que não tem iPhone. O único. Talvez eu seja o único do grupo de pessoas que se formaram no ano da minha faculdade. No ano que eu me formei foram 200 formandos. Inclusive vários secretários de Estado hoje em dia se formaram comigo, a turma de 2002 da Católica. E eu chego às vezes para me encontrar com as pessoas, eu sou o único da mesa que tem o Xiaomi, que tem 4 anos de uso. E está muito bem, obrigado. Não se preocupe com ele não, viu? Continue orando para ele continuar funcionando. Por quê? Porque as pessoas olham. Você não tem iPhone não? É Xiaomi? O iPhone é bom, viu? Eu sei. Tem um lugar que está na promoção, R$9.000 o iPhone 15. Aí você olha com senhor dele. Você sabe com quem você está falando? E a pessoa fala R$9.000, como está dizendo assim, sabe? É R$90. Eu digo, você está de brincadeira. E uma pessoa vai em sã consciência. Não, mas 9.000 é na promoção, porque o preço é 11, 12. O iPhone 15 Pro, né? Eu tenho até medo. Um desses diz assim, tira uma foto para mim, eu digo, seu telefone não tem seguro. E vai que eu pego um bicho desse aí para tirar foto de alguém e cai da minha mão, né? Mas as pessoas, às vezes, tem gente de salário mínimo, irmão, que divide telefone em 40 vezes só para ter aquele. Por quê? Porque sabe que se chegar num lugar e puxar um iPhone, pessoal, isso acontece em ambiente de escola. Escola, com gente de 12 anos, 13 anos. É um absurdo. Por que você está falando isso? Porque para você entender que reuniões como essas, cada vez mais vão ser vistas pelas pessoas como desprezíveis. Você vê, a gente está numa sociedade, a gente está aqui numa comunidade que é uma comunidade de baixo poder aquisitivo. As pessoas têm aqui uma pessoa que pode ensinar a Bíblia para elas, cadeiras para sentar, um cafezinho, banheiro, ar-condicionado ali. Todo mundo aqui sabe que toda segunda a gente está aqui. Tem gente que já visitou uma vez e não veio mais. Por quê? Porque acha que a palavra é desprezível. Não ache que mudou alguma coisa. Se trataram Paulo desse jeito, eu vou me achar diferente? Não. Só vai entender o valor do que a gente tem aqui poucos, né? E vai ser tarde demais, vão estar no inferno, como aquele rico de Lucas 16. Mas a gente tem tantas passagens, o Senhor conta parábolas. Dentre essas parábolas, 2 em especial trazem a ideia. É um homem que, sabendo que encontrou um campo que tinha um tesouro, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E um mercador de pedras preciosas que encontrou a pérola perfeita. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola perfeita e se alegrou. Sem nada agora, só tinha pérola. Esse o reino de Deus é assim. Só vai valorizar quem vê. Por isso que Nicodemos tinha que nascer de novo. Senão ele nem ia ver isso. O tesouro ia passar na frente dele, ele nem ia enxergar. Ele ia chamar tesouro de coisa desprezível. Ele vai chamar veneno de delícia. Porque é isso que o mundo faz.
uma sociedade que valoriza um carnaval e que despreza um culto evangélico, você já entendeu. Então aqui nós lemos, agora concluindo, considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em ato, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. É o que a gente vai ver, as pessoas buscam disputar conhecimento. Eu entendo mais do que você, eu sei mais do que você, não me interessa, não estou competindo com ninguém, eu quero conhecer a Bíblia para ensinar, pelo Espírito de Deus, não estou disputando conhecimento. Então, às vezes as pessoas, eu já disse ontem, inclusive, chega gente aqui, como já chegou, pastor, eu tenho um chamado eu acho que eu tenho um chamado de ser pastor, precisando fazer teologia em tal lugar. Que bom. Um desses, né? Chegou, nós outra igreja de Atos, agora odeia a congregação que vocês congregam, né? E a ideia, né? Sempre usando termos difíceis de se pronunciar, que poderiam ser ditos de forma muito simples. Tem gente que acredita que vai existir um milênio, tem gente que acredita que não vai existir um milênio, tem gente que acredita que a volta de Cristo vai ser de um jeito, tem gente que acredita que a volta de Cristo vai ser de outro jeito. Aí tem os termos difíceis, né? Para isso, aí a pessoa usa esses termos difíceis, para mostrar que sabe mais do que os outros. Para mim, só revela insensatez. Eu sempre, para conversar com uma pessoa que me fala termos teológicos difíceis, a maioria deles eu até conheço, mas só revela para mim insensatez, né? Se desce demais assim na minha avaliação. Porque se você não pode explicar o que você quer ensinar de forma simples, volte, estude de novo. Porque na igreja, ou você aprende a ensinar de forma simples, ou é melhor que você fique calado. Pastor, não está na Bíblia, tá? Se você vai falar 10.000 palavras de uma forma que ninguém entende, fique calado. É melhor falar 3 palavras de forma que todos compreendam. Isso não é só associado à língua estranha, é de qualquer forma. Do que você vai adiantar aqui, pregar um monte de termos, né, difíceis? Vai adiantar o quê? Não, o interesse é que vocês compreendam o que eu estou falando. Vai falar nos termos que as pessoas não entendem. Isso, então, tanto que você pegar, às vezes, Estelinha, que é a menorzinha daqui hoje, e for perguntar o que foi que ela ouviu do culto hoje, talvez ela diga a maioria do que foi ensinado aqui. Porque uma criança, pessoas que talvez não foram alfabetizadas, se prestarem atenção no culto, vão entender tudo do que alguém que de repente teve acesso à escola vai entender da mesma forma. É assim, a igreja nivela todo mundo. Por isso que se você foi, né, preparado, e assim que se prepara nos seminários, para falar de uma forma, demonstrar que o seu conhecimento é superior ao dos demais, você não entendeu nada. Nem o básico você entendeu. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso. É isso que Paulo está combatendo. Por quê? Porque a simplicidade é o que o mundo despreza e é o que Cristo nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E não é só humildade de aparência, eu sou humilde de coração. Vem de dentro a minha humildade. E Jesus ensinava por parábolas. E aquilo fazia com que as pessoas simples conseguissem entender. Por quê? Porque todo mundo sabia naquela época a arte do plantio. Era extremamente comum, até hoje, né? A agricultura familiar. Lá sabe, você joga a semente. Não é assim que acontece? Sabe o grão de mostarda? Sei, o grão de mostarda é o menor de todas aqui, né? Pois é. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem para aquela montanha e ela vai ter que te obedecer. Então o Senhor Jesus falava de uma forma que as pessoas simples podiam entender. E os pastores, depois de Jesus, os apóstolos, os pais da igreja,
também da mesma forma. Aí quando surge a Igreja Católica Apostólica Romana, se determina que o povo de Deus agora se subdivide, como no Antigo Testamento, em dois, porque a Igreja Católica é assim, se você não sabe, deveria saber, né? Quem já foi católico no passado como eu. Você tem os sacerdotes e os leigos. Quem são os sacerdotes? São os padres, os bispos, os arcebispos, principalmente o Papa. Eles têm os diáconos também, tem várias nomenclaturas, monges, mas é tudo parecido, né? Então você tem os sacerdotes e tem os leigos. Quem são os leigos? Os leigos são os católicos que não são chamados a fazer nada, a não ser ouvir, obedecer o que eles mandam lá e dar dinheiro, né? É assim que funciona o catolicismo romano até hoje. E a igreja evangélica? Totalmente diferente. Todos nós aqui somos servos do Deus Altíssimo. Todos. E somos corresponsáveis por tudo que acontece na igreja. E devemos tomar conta todos uns dos outros. E devemos todos orar uns pelos outros. Pastor, por que aqui nunca teve grupo de oração? Porque grupo de oração é incentivar as pessoas a fazer algo que é errado. Como assim, pastor? É errado orar? Não. É errado nutrir na mente das pessoas que só uma parcela da igreja deve orar por toda igreja. Não. É toda a igreja orando por toda a igreja. Não pode selecionar 4, 5, 10 pessoas que supostamente vão orar pelas demais. Não existe isso. Senão é melhor você voltar para o catolicismo romano. Então você vê como é tão difícil aceitar a simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque nós somos tão soberbos. Isso não depende de condição financeira, não. Nós somos tão soberbos que a gente só dá valor àquilo que para nós parece ser grandioso. Sim, e outra coisa, eles valorizam muito mais os santos do que Deus, Jesus. Com certeza. Quem já... eu estava uma vizinha naquela católica, e ela estava assim, ela, não sei o que, Maria, não sei o que, eu disse, sim, e você tem mais amor a Maria do que a Jesus? É a mãe de Jesus, sim, ela é a mãe de Jesus, mas Jesus para quem? Quem é Jesus para você? Mas a mãe de Jesus, sim, eu sei que ela é a mãe de Jesus, ela foi uma senhora escolhida por Deus para trazer Jesus. Jesus é o que para você? Não sou. Porque a ideia normalmente, por mais que pareça inofensiva, mas a ideia é justamente mostrar que um grupo de pessoas é abençoadora das outras. Então, no catolicismo, assim, então quem abençoaria vocês? O padre. Então, o padre é que abençoaria vocês. Quem abençoa acima? O Papa. Então, essas pessoas que eles chamam de santos, Deus deu poder especiais aí para abençoar os demais, né? Não é verdade. Todos nós temos o Espírito Santo. Ou não temos. Mas se temos o Espírito Santo, nós somos co-iguais, né? Estamos todos no mesmo nível aqui. A diferença, infelizmente, é que uns se entregam mais do que o outro, mas aí já é outro assunto. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque por mais assim, é a mesma coisa, né? Santos é a mesma coisa. Quer dizer que esse grupo de gente, né, em especial Maria, tem poderes? Não, não tem. O poder é de Cristo. Ele é que tem todo o poder no céu e na terra. Só Ele. E nós temos? Não. Se Ele está na nossa vida, Ele executa os seus propósitos através de nós. De maneira que é como que a gente fosse uma torneira. A torneira não produz água. A água sai por ela. Mas a água vem de uma fonte. A torneira, você só abre o registro e a água vem. Se tiver água, se não tiver água, você abre o registro, sai alguma coisa? Então, pois é, a gente é torneira. Então, é Cristo que faz com que a gente seja usado como instrumento de acordo com os próprios propósitos dele. A gente não tem ingerência no poder dele. E nem queremos. Por quê? Porque não saberíamos como usar da forma correta. Imagine que você tivesse o dom de curar todo mundo que você desejasse. Prova
provavelmente você seria corrompido por esse poder. Pastor, eu não. Você 2 vezes mais que disse que não, porque nem se conhece. Imagine que você tivesse todo o dinheiro para ajudar todo mundo que você quisesse, da maneira que você pensa. A maioria das pessoas que você desse dinheiro, você estaria mais prejudicando do que ajudando. Então, mesmo que a gente tivesse determinados poderes, a gente não saberia como usá-los. Porque nós somos fracos. Aqui e aqui. Graças a Deus que é Cristo quem decide o que deve ser feito ou não através das nossas vidas. Isso para nós é uma segurança sem tamanho. Por que eu estou dizendo isso assim? Porque às vezes você vê gente em igrejas pentecostais buscando o poder. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Então, meu filho, você quer poder para quê? Eu quero poder para ajudar os outros. E você precisa de poder para isso? Eu quero que Deus me revele o oculto e o profundo. Você já experimentou ler a Bíblia? Você vai ter uma alegria assim enorme, porque está lá. O oculto e o profundo revelado. Então esse poder que as pessoas buscam, elas nem deveriam buscar. O maior de todos é a regeneração. E elas desvalorizam. Então, devemos tomar muito cuidado. Eu já estou concluindo, irmãos. E eu volto agora para João 3, é onde a gente iria começar. Mas eu volto só para concluir. Fiquem tranquilos, já estou concluindo. Mateus 3. Obrigado, irmãos. Ontem nós estávamos no João 8, não foi? Mateus 3. Mateus 3, versículo de número 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Então é preciso que a gente tenha essa visão. O machado já está posto. Eu vou parar aqui hoje porque eu creio que esse assunto vai exigir de nós um aprofundamento talvez um pouco maior. E se Deus permitir, vamos reunir novamente na sexta, já no horário normal. Quando a gente fala que o machado já está posto, eu quero voltar para aquilo que a gente até falou antes. O irmão José também comentou sobre a questão do câncer, quando é diagnosticado precocemente, isso aumenta aí muito as chances, né, de que o tratamento tenha êxito. Então aqui, quando você sabe que a sua vida está por um fio, você começa a valorizar ela. Uma vez eu li um artigo de uma das pessoas mais poderosas do nosso país, e às vezes a gente nem sabia que ele tinha tanto poder. Ele foi presidente da CBF e da FIFA. O nome dele era João Avelange. Ele teve muito poder, esse homem, na época que ele estava no auge. Assim. E ele escreveu um livro de memórias, ou uma reportagem, não lembro ao certo, mas tinha lá a informação que ele foi diagnosticado como diabético na infância. Aquela diabetes, né, que vem de maneira congênita. E ele disse que ele atribuía a longevidade dele, ele viveu até mais de 90 anos, se não me engano. E ele atribuía isso ao diagnóstico de diabetes na infância. Por quê? Porque fez com que, na época dele, né, imagine, século passado, ele tivesse que se habituar a comer comidas saudáveis, como quando a gente nem sabia o que era comida saudável ou não, ter hábitos saudáveis, praticar atividades físicas com regularidade, ter hábitos no sentido de dormir e acordar, porque foram que os médicos disseram para ele, olha, é uma doença grave, não se tem cura. E imagine isso há mais de 100 anos atrás, porque se ele morreu com 90, ele já morreu há algum tempo. Imagine isso há 100 anos atrás. As informações que se tinha acerca dessa doença eram muito menos do que a gente tem hoje. Mas ele, por ser uma pessoa de recursos, foi a médicos, né, que tinham um determinado conhecimento e aconselharam a família dele, ele era criança. Então ele começou a ter, e ele adquiriu esse hábito e levou para a vida toda. Então ele dormia certo,
Ele buscava ter uma vida cheia de regras, porque ele entendia que aquela enfermidade o limitava. Então ele não podia comer o que todo mundo comia. Ele não podia fazer o que todo mundo fazia, porque na sua mente ele tinha uma enfermidade que o diferenciava dos demais. E isso acabou se tornando para ele algo positivo, o que num primeiro momento foi visto como negativo. Por que eu estou usando esse exemplo? Para lhe mostrar que é muito importante que você perceba que a sua vida está por um fio, porque ela está por um fio. A gente está vivo aqui hoje, mas para não estar vivo aqui hoje, não precisa de quase nada. Não, pastor, mas eu fiz um check-up recentemente. Ô irmão, você quer que eu passe aqui 2 horas dizendo como a gente pode morrer? Você pode escorregar aqui e morrer. Você pode bater num negócio, tomar um choque e morrer. Pode abrir essa porta aqui e cair uma coisa de cima e você morrer. Pode abrir essa porta, ver um carro manobrando e você morrer. Você quer que eu continue? Então, assim, são tantas as coisas. Pode cair um raio e morrer, chuva, pode desmoronar isso aqui. Não, não fala isso não, olha. E ele morre. Então, a gente pode morrer de tantas formas, irmão. Parece que a gente só pode morrer de morte morrida, né? Ela só pode morrer de doença. Não! A gente pode ter um infarto. Sabe, às vezes você pega uma... Fulano jovem, ele teve mal súbito. Porque quando bota mal súbito é porque nem os médicos sabem dizer porque a pessoa morreu. Ah, papai, isso aí estava tudo bem, de repente teve um piripaque lá. Aí agora, mal súbito. Não sei o que foi. Então, sua vida está por um fio. Você e eu, a gente não tem o tempo que a gente pensa que tem. Então, é urgente que a gente se acerte com Deus. É urgente que a nossa vida esteja nos trilhos. Quando nossa vida está nos trilhos, não significa que a gente chegou no fim da jornada. Nós estamos nos trilhos. Você já viu como anda um trem? E aqui a gente tem até o metrô, que é o metrô de superfície, né? Em determinado lugar tem o metrô, né? Subterrâneo. Aqui é de superfície. Então o metrô ele anda sobre o quê? Sobre o trilho. Então, sua vida tem que estar no trilho. Por quê? Porque aí você chega lá no final que você quer chegar. O trilho está te levando para um lugar que você sabe para onde vai. Onde é que termina a linha do metrô? Ali perto, depois do aeroporto, né? Se você for pela paralela, tá indo até... Aquele que vai para o aeroporto? Vai para o aeroporto? Pronto. Então, quem pegou essa linha aí do Iguatemi ali, sabe que ela vai só até ali. Não é isso mesmo? Então, eu quero chegar ali. Então, você pega ela chega lá. Então, você sabe onde ela vai. Águas Claras, pega de lá, vai até lá. Você quer chegar no céu? Tem que estar no trilho. É um trilho ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é um carro que você dobra para cá, dobra para lá. Se sair do trilho, você sabe que uma das coisas... A gente às vezes não percebe... Aqui no Brasil não tem muito, né, transporte por meio de ferrovias. Nos Estados Unidos e Europa é mais comum, né, as pessoas andarem de trem. Aqui no Brasil essa prática não é muito comum. Aqui as pessoas andam mais de ônibus, de avião, de carro, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos... Da Plaza de Maringá, por aí. Não, mas até os trens que tem aqui, eles são trens assim, usados assim, mas até de turismo. Lá eles usam mesmo no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas... elas moram, às vezes, em municípios que são perto das grandes metrópoles, e elas pegam o trem mesmo, todo dia, para trabalhar e para voltar para casa. É muito comum em determinadas cidades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E o que acontece quando você pega o trem? O que pode acontecer? Se ele descarrilhar, todo mundo morre. É mais fácil você morrer em acidente de trem do que em acidente de avião. Às vezes a gente pensa que não, né? Não, morre todo mundo se descarrilhar o trem. Não sei se você já viu em filmes e se já leu, morre todo mundo. Então temos que tomar cuidado. O trem não faz manobras, ele tem que seguir o trilho. E a vida cristã é assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é o reto. Então, sua vida tem que estar nos trilhos.
Vão acontecer determinadas coisas? Vão, mas você está nos trilhos. Pode ter problema? Pode, mas você está no trilho. A gente conserta e continua a jornada. E o que eu quero mostrar para você é isso. Sua vida tem que estar na palavra de Deus. Por mais que você passe por eventos em que sua vida tenha conflitos, mas se você estiver na palavra de Deus, esses conflitos serão solucionados. E você vai poder continuar a sua caminhada até a cidade celestial, que é onde nós queremos chegar. Então não devemos nutrir nenhum tipo de expectativa equivocada sobre a nossa própria vida e sobre o nosso futuro. Por quê? Porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, vai ser lançada e jogada fora. Olha, eu vou concluir agora, e a última coisa que eu quero dizer a vocês é: uma das coisas que vai surpreender a muitos, e eu falo isso com muita tristeza, é que a maioria das pessoas que frequentam a igreja vão morrer e vão para o inferno. Porque não é o fato de você conhecer alguma coisa da Bíblia que te faz ir para o céu. Talvez isso te dê mais motivo de ir para o inferno, porque você sabe e não obedece. Porque você sabe e nem quer saber mais. Se contenta em saber quase nada. Como assim? Imagina que você vai saltar de paraquedas e a pessoa diz: ó, você bota essa mochila nas costas, chegou lá, puxa uma cordinha. Você se contenta em saber disso? Fala, que cordinha? E puxa que horas? E se essa cordinha não funcionar? Meu irmão, é primeiro que eu não pulo de paraquedas, né? Não sei que Deus mande e seja o próprio, né, Senhor mesmo falando. Acho que se mandar o anjo Gabriel, ainda vou dizer: Senhor, perdoa a minha incredulidade, mas tem que vir do Senhor mesmo, que o Gabriel só sozinho não vou de vez, pular de paraquedas, né? Então, você vai se contentar em alguém dizer: não, tranquilo, sobe no avião. Quando disser assim, luz verde. Outro dia um colega meu estava me comentando que foi uma experiência que mudou a vida dele, isso eu não queria também, e ele dizendo que pagou não sei quanto. Eu digo: meu filho, nem que me pagasse todo o dinheiro eu fazia isso, você ainda pagou para pular? Ele foi maravilhoso. Eu digo: né, tem doido para tudo. Então, você está lá e tem horas de aula, 4, 5 horas de aula, isso para você pular com outra pessoa. Você pula de gancho, que ele pulou assim, a pessoa prende o gancho, e aí na verdade ele não comanda nada, é a pessoa que vai, né, puxar, ele só curte lá a queda lá, curte, meu Deus do céu, tem doido, né? Mas tem que ter a aula para isso. Aí, não, você bota uma mochilinha nas cordas, puxa a cordinha. Mas que corda? Está do lado direito ou esquerdo? Não, a cordinha. Puxa. E a fivela, a mochila como? De qualquer jeito. Não arrebenta aqui. E se falhar, puxa um guarda-chuva, não dá certo nos desenhos animados? Eles pegam um guarda-chuva assim, flutua igual a paraquedas, vai que dá certo. Mas não. Pois é, pode parecer engraçado, mas quem está brincando com a salvação está fazendo algo pior do que isso. Porque o machado já está posto na raiz da árvore. Você nem sabe se a sua árvore está dando fruto. E você não está preocupado com isso? Não, pois não estou muito não. E depois da pregação de hoje também não mudou muita coisa. Eu tentei. Né? Tentei te preocupar. Porque é isso mesmo. Se você não der atenção para a sua alma, eu não posso dar por você. Eu só posso te ensinar de que você tem que cuidar da sua alma. Você tem que ocupar o seu tempo, muito dele, diga-se de passagem, pensando acerca de onde você vai depois da sua morte. E isso vai influenciar as suas decisões enquanto você está vivo. Por que tantas pessoas tomam decisões estapafúrdias, absurdas? Porque não pensam que vai acontecer depois da morte. Essas decisões as acompanharão. Tudo que a gente faz aqui vai ter que dar conta lá. O machado já está posto à raiz da árvore. Então, pego aqui os exemplos que foram dados hoje. Pessoa que se diz evangélica no carnaval, a outra que nem é evangélica, que faz sarro no carnaval, faz galhofa no carnaval. Todas as duas estão indo para o mesmo lugar.
Não, né? Tem muita coisa. O irmão dessa cantora famosa tinha o nome de Jesus. Sabia disso? Já morreu. Você acha que ele está onde? De acordo com a vida que ele levava? Uma vida extremamente entregues a coisas absurdas que nem convém dizer entre os santos. Tinha o nome de Jesus. Braço direito. Morreu. Você acha que está onde? Mudou alguma coisa na vida dessa senhora? Não. Nada. Há algum tempo atrás eu soube que ela gostava de contratar pastoras evangélicas para irem orar na casa dela. Conheci até uma dessas. Muda alguma coisa? Nada. Por isso é importante que você tome cuidado para você não cair na mesma falha. De tão despreocupado com a sua alma, você chegar lá no inferno e se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Mas como que você está fazendo aqui? Pô, você não sabe a vida que você viveu. Você sabe mais do que ninguém porque você está aqui. Mas eu acreditava em Jesus, acreditava não, se acreditasse, não mentia, não desprezava o culto, honrava a Cristo, lia a Bíblia, orava, evangelizava, fazia tudo o que os santos fazem. E quem são os santos? São os que foram santificados por Cristo. E se santificam mais ainda. Por isso, irmãos, nós somos defensores da verdade no mundo de mentiras. E não podemos nos esconder disso, não podemos nos acovardar, não podemos jamais, nos desviar dessa responsabilidade que nos foi dada. Que o Senhor nos ajude a cumpri-la com fidelidade. Ó Deus, obrigado por essa manhã tão abençoada e abençoadora. Ajuda-nos, Senhor, a produzir frutos dignos de arrependimento e não nos deixa enganados acerca de nós mesmos e da nossa caminhada. Se nós estamos andando, Senhor, em direção à destruição, ó Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver e nos arrepender e nos voltar ao Teu santo e reto caminho. Não nos deixa, Senhor, perdidos e a fazer perder outros, mas que estejamos andando na verdade e anunciando a toda criatura o único e verdadeiro caminho que leva à vida eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia! Amém?